Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Yeti Bahai. Hoje é dia 2 de novembro de 2023. São 13 horas e 41 minutos aqui na Alemanha. A leitura hoje vai ser de uma postagem do dia... Tem bastante postagens aqui atrasadas. Tá chegando. Tá chegando. Aqui, a postagem do dia 22 de outubro. Tudo da história e das malditas historinhas. O casulo da grande mentira em que habitamos só se quebra com o desejo real de nossas mentes de se tornarem livres. Elas precisam desejar isto ardentemente. Portanto, se empenhem e desejem ter as vossas mentes livres. Os grandes homens, personagens da história humana, aqueles personagens mais importantes, como também as situações mais importantes do passado da história da humanidade, e todos que nela aparecem como os mais importantes, são ficções, são falsidades. E se por uma parte nos derem algumas delas como verdade, será aquela tal verdade que expliquei a vocês. Sabe aquela verdade que é uma encenação fixa do sistema colocada para acontecer como episódio, rotina ou cenas, como historinha verdadeira oficial? Pois são elas, situações, fatos e acontecimentos. O papel da existência dessa ou daquela situação, fato ou acontecimento que deu origem a tal verdade que nos deram para aceitar e viver, foi ensinada por personagens deste mundo e montada, construída com coisas desse mundo. Um acontecimento exige o que para existir? Pessoas, locais, coisas e historinhas envolvendo todas elas, certo? Agora vamos à história ou histórias. É na história ou histórias que eles nos dão, acontece deles nos dizerem assim, que ela ou elas são da parte dita como oficial, real, confiável, etc. E tem ainda a parte de mitos, contos, rumores sobre sagas, etc, etc. E as situações? Situações que vivenciamos ou ouvimos que acontece pelo mundo e fica na história mundial e se torna eterna dentro do jogo nosso. Ou aquelas outras situações dos scripts temporários do mundo, aquelas que serão modificadas, estendidas, repaginadas, etc. Tenho muitos vídeos explicando a vocês como eles fazem isso ou como tudo isso acontece. E temos as situações dos scripts individuais de cada humano jogador, aqueles que jogam às cegas nesse mundo, ou seja, nós. Essas situações ou não aconteceram, eu me refiro às situações, acontecimentos, fatos mundiais ou locais, de coisas e lugares. Mas não importa, nos foram dadas como memórias para serem reais ou até nos passaram como sendo mitos oficiais. Como assim, mitos oficiais? Sim. Mitos oficiais são os que nos são repassados pelos livros de escola e toda a mídia, também no cinema, no filme, nas séries, nos livros, não é? Por que nos passam esses mitos? Se são mitos, quer dizer que não pode ser verdade, ou alguma coisa pode ser verdade. E assim se torna importante que todas as mentes humanas as conheçam, todas as historinhas que eu citei acima, e continuem aprendendo sobre elas e as repassando, de mitos, de situações, o que for. E também pode ser que todas elas aconteceram de maneira diferente.
tudo que nos contaram como verdade pode ter acontecido diferentemente do que nos passaram. Isso podemos ver como hoje em dia, debaixo dos nossos narizes, eles fazem as mudanças do mundo. Tudo feito bem desenhado e encenado na nossa frente. Mas não importa que as vejamos ou as percebamos, ouvimos e assistimos que tudo está sendo montado e construído, as coisas estão acontecendo não naturalmente e que elas também estão acontecendo diferente do que está sendo fixado como oficial e real, etc. Está nos livros, estão nos documentos, estão nas tais provas deles, como eu expliquei também em outros vídeos com esses temas. Mesmo que nós sejamos testemunhas de que tudo do que eles estão nos dizendo como oficial e garantindo com suas provas, teses, teorias e tendo o respaldo dos títulos, né, e nomes de personagens profissionais das áreas que provam, garantem, atestam a veracidade, etc. Mesmo assim, o que vai ser fixado é o que eles decidirem. E por eles terem tudo isso nas mãos deles, todo esse poder para montar, construir, fazer o que eles quiserem, eles conseguem nos vencer e concretizar como fato e real o que eles querem. Assim, a história oficial e os mitos oficiais ou temporários serão todos escolhidos por eles mesmos. Aquilo que será oficial ou mito, aquilo que depois será modificado, invertido, transformado, repaginado, e aquilo tudo que vai ganhar novas extensões, puxadinhos, umas esticadas, ou até provas físicas concretas, ou também as virtuais, ou da parte do invisível desse mundo, sim, pois temos personagens que, mesmo que falam do que não se pode provar, a eles foi dado a autoridade, poder e atributos para eles serem aqueles com esses dons, talentos, sabedoria, super QI e tudo mais, que convença a massa e a faça aceitar, obedecê-los, promovê-los e até defendê-los. Infelizmente, a própria massa enganada sustenta todo o mundo prisional em que ela está. Eu espero que a mente dos nossos perceba que somos amor demais e que esse mundo é muito, muito desumano. E não precisamos aceitar essa imperfeição, essa falsidade. O imperfeito não faz parte do amor e nem da verdade. O imperfeito não é real. O amor verdadeiro é perfeito. Não tem espaço para imperfeição dentro dele. O imperfeito faz parte da falsidade, da ilusão, da mentira, da enganação. E quando eu citei aqui a verdade, eu me refiro à verdade humana, que vai além do corpo humano que estamos habitando. Eu falo da essência de nosso original, que habita esse corpo temporário nosso. E essa essência real nossa é amor, que não existe aqui. Pois aqui dentro, se ela existisse, se esse amor real existisse, aqui nunca seria um mundo com maior tendência para o mal e o negativo. Aliás, para nenhum mal e nenhum negativo. Não combina o amor real com um mundo de imperfeição, de crueldade, de maldade. Não tem como ele habitar no mesmo espaço. Não tem como habitar no mesmo espaço o amor real, a verdade, com aquilo que é mentira, que é ilusão, a falta de amor, que é o mal todo completo. Não tem. Eles conseguiram enganar as pessoas para elas aceitarem esse mundo, mas não tem como habitar, não tem como ser ao mesmo tempo mal e bom. Pense no que eu estou querendo me referir. Como foi que fizeram as pessoas aceitarem que todo o poder deste mundo veio da criação do bem e do mal? Eu não vou me estender aqui neste vídeo sobre o assunto, mas eu quero que vocês percebam do que eu estou falando. Qualquer livro, qualquer historinha que disse que aqui o controle todo vem do bem e do mal, porque não existe o bem e o mal de verdade, é enganação, é uma imperfeição que se tornou fixada na cabeça das pessoas. Eles repetiram tanto isso que foi aceito facilmente. Na verdade, tudo que vem aqui deste mundo só parte do mal real, não do bem, do mal, ai que se torna bem, que se torna mal. Não, isto é uma mentira, é uma falácia. Vem do mal, que ele sabe que nós somos bem e ele se faz
Ele permite um pouco de bem para que nossas mentes fiquem aqui e aceitem mantê-lo. Nós mantemos o mal, o mundo do mal todo, por nós mesmos, porque nós acreditamos em todas as suas histórias, em todas as suas crenças, todas essas atrações que ele criou para nossas mentes se apegarem. Então, essa essência verdadeira, amorosa, é nossa e não do sistema. O pouco bem que vemos aqui vem de nossas pessoas boas. E o restante de bem que a gente vê nas coisas ou nos acontecimentos, sabe quando acontece alguma coisa boa para você, ou quando tem coisas acontecendo como bem, como a paz que eles deixam, né? Quando eles não estão nos estressando, tal, ou o bem que está nas experiências que vamos recebendo. O sistema deixou ainda acontecer tudo isso, principalmente o bem das coisas do acontecimento que fica fixado naqueles dias como paz, tal, retirado do programa original, que era só o bem. O bem, ele existe por si só, e o mal não. Ele só existe se tiver o bem nosso para ele atacar, para ele tentar deformar, destruir, judiar. Vocês não percebem isso? O mal só existe porque estamos aqui e somos do bem. Se fôssemos nós do mal também, seria mal com mal, imaginou isso? Seria só destruição, aí ele não iria existir. Para o mal existir, ele precisa do bem para ficar atacando, para fazer as maldades, as coisas ruins. Essa é a essência do jogo. Mal contra o bem. E o bem não pertence ao sistema, é nosso, está dentro de nós. É claro que ele corrompeu esse bem dentro de nós de várias maneiras, e nós temos pessoas que eu chamo aquelas manipuladas a extremo, que elas aceitaram os sentimentos e todas as deformações no caráter, na mentalidade humana e no comportamento como sendo algo natural humano, e não é verdade. Apenas a pessoa está moldada, manipulada demais. E a mente foi tão fraca que aceitou, e aí se perdeu. Se tornou uma pessoa do sistema. Ela ainda é um ser humano, talvez tenha chance de escapar ou não, vai passar o resto da vida dela até finalizar sendo essa pessoa manipulada mesmo. Vocês acham essas explicações todinhas em vídeos de anos atrás, 15 anos? É só procurar e se dedicar realmente a entender a mensagem. Então, o sistema deixou este bem ainda retirado desse programa original para que nossas mentes não colapsassem ao estar diante de um mal reinante pleno. Nossas mentes não suportam mal demasiado. É demais para a gente, porque nós não somos seres do mal, somos seres do bem. E eu não estou falando só de nós sermos do amor e do bem como ser humano, é além do ser humano. Como eu falei um pouco antes, recusem esse falso amor deste mundo. Aliás, todos os falsos amores que existem aqui, todos os falsos amores que eles criaram aqui dentro. Busquem o amor real que não está em nenhum dos assuntos do sistema, em nenhuma construção social, histórica, filosófica, científica, religiosa, absolutamente nada que você conhece que existe nesse mundo e que isso tudo junto monta-se e constrói-se o que você conhece, percebe como mundo ou como existência de pessoas e coisas dentro dele. Ou seja, a sua existência ou de todas as coisas e pessoas. Este amor real está dentro somente de humanos que estão aqui para serem vítimas desse sistema. É o mundo do sofrimento. Você vem aqui para sofrer. Mesmo quando você pensa que você não sofre tanto assim, você sofre sim. É que você não soube nunca dar valor a você. Sempre aceitou as desculpas e as justificativas para que o sofrimento existisse na sua vida. E o sistema ensinou a todos a ficar agradecidos com o pouco que recebe. Nós recebemos muito pouco para o que perdemos aqui dentro. É muito, nós perdemos muito aqui dentro. O que monta e constrói nosso mundo? Religião, ciência, filosofia, matemática, geografia, física, música, arte, história da humanidade e todas as outras coisas que citei antes. Também a história do passado, o mundo fora daqui, o tal da parte extraterrestre, a espacial, universal, ou a história do mundo dos poderes invisíveis que estão juntos nas religiões, seitas, irmandades, adivinhações, mentalismo. E até mesmo temos essa parte do invisível dentro da ciência.
e na tecnologia. E vocês podem também acessar meus vídeos que eu explico essas partes mágicas que existem aqui dentro do mundo, que acontece e funciona muitas delas, e as explicações e os motivos, as justificativas que nos dão, não são de fato aquilo que devemos aceitar, mas por vermos funcionando através daquilo, ou que seja físico ou imaginário da gente, né? Funciona porque é uma divindade tal e a gente aceita, ou funciona porque é esse aparelho tal. Isso não garante a veracidade da coisa. E uma mente que aceitar isso como absoluta verdade, ela não ousa ir contra nada do sistema. E mesmo quando ela tenta ir, ela está indo como o sistema ensinou ela a ir contra ele. Todas as histórias ou histórias montam este mundo. Os personagens, livros, assuntos e provas, sejam elas quais e como forem, eu me refiro àquelas provas, tal, né, que eles usam e que eles nos deram para garantir que eles nos contam ou nos contaram a verdade. Todas as ciências, todas as informações de que nossas mentes e corpos entendem como parte da humanidade, do planeta, da vida, dos divinos, do que não é visto, aquilo que é invisível, sabe? Mas vemos acontecendo, ou até o que não vemos acontecendo, mas aceitamos que existe. E tudo que montou grupos, etnias, divisões de pessoas, de idiomas, de estilo de vida, etc. Temos a cultura, as ordens, as regras, leis, a sociedade. Toda a construção social, os padrões de conduta ou quaisquer outros padrões. Percepções de realidade da vida ou de si que for experimentado aqui quando se sente vivo e se conhece como humano. O sistema constrói um mundo de mentiras que se torna concreto para nós. Concreto quer dizer o quê? Real. E ainda nos faz continuar a construir outros blocos, outras construções que vão se tornar prisões para nós dentro deste mundo criado por ele. Estaremos aprisionados dentro de nós mesmos porque estamos dentro das construções de falsidades do sistema. Então, ficamos aprisionados dentro deste casulo, o grande casulo de mentiras, de falsidades. Mas isso se rompe quando podemos ver todas as construções como falsas e passamos a desconstruí-las, exatamente todas, mas primeiro temos que vê-las como falsidade. Se a pessoa continua achando que é tudo verdade, ela não consegue desconstruir absolutamente nada. Bom, dentro deste mundo que vamos construindo outros mundos, percebendo a realidade enganadora que recebemos do proprietário deste mundo, nós, influenciados por tudo como ele foi construindo, criamos também o nosso ou nossos eus, os falsos eus que já expliquei a vocês. Esses eus não são reais, pois eles se moldam, se adequam ao que a pessoa vai experimentando pelas cenas de suas vidas, emoções, sentimentos, episódios, as dores, as faltas, os traumas, tudo que for vivenciando. São eus apropriados para viver as historinhas e situações do sistema, as rotinas e tudo mais. Não são o que somos realmente. Esses eus existem por essa influência do que fomos obrigados a vivenciar e experimentar aqui dentro. Não é um eu real, é um eu ou eus flutuantes, que eles ficam por aí, aparecem, temporários e enganadores. E entre esses eus, há aquele eu que fora construído como primeiro, como base, e ele fica mais fixado do que os outros, que são apenas novas capas, novas formas para esse eu básico primeiro, né, que fora fixado com as primeiras experiências de vida, os primeiros traumas, sonhos, desejos, percepções, etc. Esse primeiro eu, ele já acontece assim que você é criança, que está aprendendo tudo que a mamãe, papai, amigo, escola, tudo vai passando. Sabe, todas essas experiências primárias vai construindo esse eu e ele depois se completa
quando ele se completa de uma forma que nem deveria existir, porque também ele é falso, ele está sendo construído, porque estamos dentro de um sistema, depois vai aparecendo esses outros eus. Às vezes, alguns são até como válvulas de escape, outros que são como máscaras. Eu tenho vídeos explicando sobre esses eus falsos. Assim, os eus novos serão como novas capas, novas formas para esse eu primeiro que fora fixado, com essas primeiras experiências de vida, as primeiras percepções, os desejos, a compreensão de que ele é uma pessoa, onde ele mora, o ambiente, né, que ele teve toda a formação dele, etc. Bom, eu não vou continuar a explicar mais esse tema, porque os meus vídeos falam de tudo, aqui eu só peguei algumas partes para relembrar. Portanto, se dedicarem atenção e vontade ao estudar e receber a mensagem nas vossas lindas mentes e nos vossos amados corações, vão sentir-se privilegiados pela forma que as mentes de vocês vão se liberando dos grilhões desse mundo e achando as chaves que vão abrindo portas, passagens para a realidade humana nossa e não a falsa realidade que fomos obrigados a aceitar e vivenciar. Podemos existir sem sermos humanos e sem estarmos aprisionados num sistema, mas é preciso que sua mente aceite essa verdade nossa e recuse a verdade, entre aspas, do sistema. Sabe, aquela que vem de sua gente, de suas coisas todas, de suas historinhas e suas provas. É muito importante que as pessoas percebam que as provas do sistema não provam nada. Provam quando você está acreditando e aceitando o mundo dele. Quando você começa a perceber o que é isso tudo aqui, elas não provam mais nada. Aí você descobre que tem umas provas que ficam como oficiais e as provas que ficam como mais ou menos, ou mentira, ou que foi provada lá atrás, depois foi desmentida aqui para frente, e assim mais. Bom, fiquem bem, doces e amorosas mentes humanas. Ainda que estejam aprisionadas, a parte real de amor de vocês continua viva em cada um daquele humano que está aqui para sofrer e se tornar um mero peão do jogo cruento deste mundo. Há esta parte real de amor. E quando você tomar consciência dele, ele não vai ser só uma parte que está ali guardada, sufocada, esquecida. Ele vai ser o todo. O nosso todo é o amor verdadeiro nosso que não está aqui. E não é por sermos humanos, vai além do que somos como humanos. Ative esse amor de volta. O mundo do sistema é desativador de amor e bem real, mas nós somos ativadores. Quando você ativa o bem, você não precisa desativar nada. O bem, o amor verdadeiro, desativa todo o mal. Bom, eu fico por aqui. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet die Wahrheit.